Gente, eu estou muito feliz. Nossa, que palco lindo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz, especialmente por ter mulheres, né, aqui representando, entrando nesse mundo dos negócios digitais, especialmente do infoproduto. E hoje eu preparei uma palestra que eu nunca dei em lugar nenhum, nem nos treinamentos sobre marketing de influência, em nada. Eu trouxe algo hiper exclusivo aqui mesmo para o Fire, para falar de um assunto, gente, que está na boca do povo, que todo mundo fala, que é sobre marketing de influência, né, ou influenciadores, né? Tanto que o Whindersson estava aí, enfim, o que todo mundo quer saber agora do momento. Mas como que o mercado de infoprodutos, né, como os empreendedores digitais podem utilizar desse tipo de estratégia para alavancar os seus negócios e realmente entender que isso faz parte de uma estratégia de posicionamento. Então, estou bem feliz que vocês estão aí com o bloco e anotando e preparem os telefones também, porque tem muitos slides que eu vou mostrar aqui. Inclusive, vou abrir alguns números para vocês, para que vocês tenham bastante conteúdo. Então, vai ter uma entrega... Vou apresentar um pouco sobre esse universo, mas vai ter bastante coisa prática também sobre o tema. É o seguinte, então vou me apresentar, já me apresentaram, né? Mas meu nome é Débora Alcântara, eu sou formada em Relações Públicas, né? Tenho pós em estratégias de marketing digital. Mas o que realmente eu tenho de conhecimento para passar é a parte prática, né? Eu sou empreendedora, eu criei os meus negócios junto com as minhas irmãs, que também estão aqui. Há 10 anos, a gente criou uma agência de comunicação e também criamos um blog. E, a partir daí, a gente começou a trabalhar como influenciadora, né? E depois de um tempo, nós criamos as nossas próprias marcas também, que é o Grupo Orna. Então, a gente criou a nossa grife de bolsas, acessórios, maquiagem, enfim. E aí, a gente começou, inclusive, até abrir um café, ter essa experiência offline. E nós somos especialistas nisso mesmo, exatamente como ele falou, em criar marcas, principalmente marcas nativas digitais. Então... uma coisa interessante, algo que eu posso trazer para vocês que nem todos os profissionais dessa área têm, é os dois lados da moeda. E é por isso que eu coloquei aqui. Que é uma visão como marca, porque eu como marca, né, como estrategista de marca, e à frente como CEO do Efeito Orna, que é o nosso projeto de educação e de infoproduto, a gente utiliza de estratégias de marketing de influência de outros influenciadores para o nosso negócio. E nós também estamos do lado dos influenciadores, porque a gente começou como influenciador e até hoje também trabalha para várias marcas, né? Chevrolet, Vivo, enfim, tem enormes clientes, Vivar, enfim, muitos grandes clientes nacionais e internacionais. Então, também vejo esse lado de que é ser um produtor de conteúdo. Então, essas duas visões fez com que a gente conseguisse resultados muito bacanas e que eu quero mostrar para vocês. Opa, funcionou. Mas o que é influência? Então, vamos começar por esse tópico. Gente, a influência é algo que não é, obviamente, de outro mundo. Na verdade, a influência é uma coisa que acontece naturalmente. Alguém aqui veio por indicação de alguém, porque alguém indicou que esse evento é legal? Levanta a mão. Ou então vocês viram essa indicação, ou nas redes sociais, ou alguém falou para você. Então, não importa se é digitalmente ou se é presencialmente. A influência, ela faz parte das nossas relações. É parte da relação, né? Então, não é uma coisa de outro mundo, ou não é uma coisa exclusiva para os influenciadores. Não é. Então, diariamente, a gente influencia e está sendo influenciado. E o porquê que a gente é influenciado? Né? O que acontece? Por que impacta tanto? Então, esses números aqui eles são importantes para a gente que trabalha, porque aqui, gente, o que é legal? O mercado de infoproduto gosta do quê? Do ROI. Né? A gente gosta do ROI, quer saber o ROI de tudo. Quer saber o retorno do investimento, quer saber de vendas. Então, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre resultado. Né? A publicidade... boca a boca, aquele discurso que é induzido, né? Então, quando você trabalha um marketing que induz a pessoa a disseminar aquele conteúdo para outras pessoas, olha só, ele vende 2 vezes mais do que qualquer publicidade paga. Então, pega esse número, porque assim, né? Aqui a gente trabalha bastante, né? Com Facebook Ads, com publicidade, faz parte da nossa estratégia de lançamento. Mas e aí? A gente está trabalhando além disso? Então, pega essa informação. 92% dos consumidores no mundo todo afirmam que confiam totalmente na indicação, né? E isso é o quê? É marketing de influência. E isso é o quê?
é também os gatilhos mentais, né, gente? Os famosos gatilhos, né? As armas da persuasão, os ativadores mentais que a gente escuta muito, porque isso que acontece na influência, né? A confiança, a prova social. Gente, eu usei isso. Nossa, incrível, maravilhoso. Pá, né? O depoimento. E isso faz com que aquele serviço indicado tenha, então, aquela autoridade, porque a autoridade ela é construída dessa forma também, a partir do momento que a pessoa fala que é legal, não só você falando que você é bom, né? Existe uma grande diferença aí. E aí, gente, eu fui estudar, além da minha parte prática, porque, assim, a gente sabe como é que rola ali nos bastidores, a gente tem esse conhecimento prático da coisa. Só que eu pensei assim, bom, mas tem muita gente que com certeza já estudou isso, porque, gente, pelo amor de Deus, não é de outro mundo, né? Eu falei assim, vou estudar, vou ler para entender como que eu posso trazer isso de uma forma didática e prática e também para ter aplicabilidade, para a gente conseguir criar isso como uma estratégia, como definição de campanha e tudo mais. Então, como que se influencia? Os meus 3 livros preferidos são esse. O Ponto de Virada, né? Como pequenas coisas podem fazer grande diferença. Nossa, maravilhoso. Contágio, por que as coisas pegam. E Hitmakers, né? Como que surgem os hits. Então, bastante desse conteúdo também fala sobre viralização. Então, o que acontece, gente? Só para fazer uma resumida bem rápida para vocês. E aqui vale também aquela questão quando a gente começa a perceber que um conteúdo é de valor, né? Porque isso aqui é o seguinte, é o meu tempo dedicado de 10 anos de carreira, experiência, etc., mas também formação, enfim, aí também a minha leitura, aí eu pego só o que eu acho legal de tudo que eu vi, trago aqui resumido para você, só colocar em prática, né? O valor da curadoria, isso não tem, é uma coisa que vale muito, mas vamos lá. O ponto de virada. O ponto de virada, o autor estabelece que são 3 regras, né, os fatores de influência. A regra dos eleitos, e quando ele chama eleitos, ele diz que são os influenciadores, e ele classifica esses influenciadores em 3, que são os comunicadores, experts e vendedores, mas aí a gente já vai trazer isso um pouco mais. Ele fala que o fator de fixação também é importante, não adianta você só ter influência se você não trabalhar a fixação do conteúdo, por isso que o marketing de conteúdo também é importante. E o que é marketing de conteúdo, Débora? Não é a mesma coisa que marketing de influência? Não. Porque o marketing de conteúdo é quando você produz o conteúdo, né, ali para a sua rede, para o seu negócio, para a sua marca, para a sua autoridade, enfim. Então, é você produzindo aquele conteúdo para gerar indexação, porque a gente quer o quê? Posicionamento no Google e tudo mais. Então, a gente também precisa gerar o nosso conteúdo, só que só a gente falando da gente mesmo também não dá, né? Então, a gente precisa pensar em como está na boca do povo, como está utilizar o marketing de influência, ou então, como que a gente vai conseguir isso além do depoimento, gente, porque o depoimento, só beleza, é bem legal, é importante, a gente precisa, sim, faz parte, né? O cliente falando, mas o que mais? Será que a gente consegue, a gente fica só nisso? Não, dá para ir muito além. Então, o fator fixação é um fator importante também, e o poder do contexto, gente, porque às vezes o teu curso não pegou ainda, tá? Ou alguma coisa que você fez, algum infoproduto que você lançou, algo que você criou, não rolou por causa do contexto, por causa do timing. Considerem isso porque várias coisas não dão certo por conta do contexto, tá? E isso é influência. Já o livro Contágio, gente, ele já acha que são 6 os fatores. Ali trocou, mas são 6 os fatores que o livro Contágio acha. Bom, ele acha que moeda social é o fator que gera influência. Gente, sabe o que é moeda social? É uma coisa, assim, fantástica. Olha, pega isso para você entender na hora que você for criar teu conteúdo. Moeda social significa que você vai criar uma coisa tão, assim, tão massa, é tão incrível aquilo que você está criando, que você está dando conteúdo para aquela pessoa, além de dar para ela, ela vai conseguir, na rede de conversa dela, falar sobre aquilo ali. Então, a moeda que ela tem é social, sabe? Tipo, você viu aquilo? Não, porque, olha, eu estou sabendo, você já aplicou tal coisa. Pô, isso é massa pra gente, porque isso faz parte da nossa relação. A gente quer contar uma piada massa, falar de uma música legal que a gente ouviu, falar de um curso que a gente fez, de um livro que a gente criou. Então, se você não gera um conteúdo que dá moeda social pro teu público, ruim, não tá bom. Não influencia a autoridade, muito menos. Pensa nisso. Eu achei isso uma sacada genial desse livro do Contágio. Ele também fala dos gatilhos mentais, né? Ele fala bastante da questão das sensações que essa influência provoca e quanto isso memoriza, e daí tem a ver também com o fator fixação.
Público, obviamente, né? Tudo que a gente está falando aqui é sobre público. O primeiro lugar é sobre público. Sempre é entender o que as pessoas querem, o que as pessoas sentem, a dor delas. Todo mundo já sabe disso, mas é importante reforçar. E, a partir disso, vai nortear para que a gente utilize isso. Bom, de acordo com o meu público, o que eu posso dar de moeda social, o que eu posso dar de valor prático. Puta sacada também desse livro aqui, desculpa. Mas, assim, é uma sacada boa também. Por quê? Valor prático, igual hoje. Eu estou vindo aqui... Gente, eu podia contar minha história, que é super inspiracional. A galera adora. Depois procurem, tem TED, tem na Forbes, a gente saiu no exame. É algo assim. Mas o Fire chegou para mim e falou, Débora, a gente quer que você suba no palco para falar técnica. Eu quero colocar a parte prática. Beleza, vamos fazer isso. Eu amo, inclusive, esse tipo de conteúdo. E eu acho que isso também é força de influência. E não só eu, como essa autora também. Porque diz o seguinte, valor prático. Vocês vão querer saber a aplicabilidade, não só no blá, blá, blá. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou dar prática, como que a gente cria a campanha. Aqui, nesse palco, daqui a pouco. E histórias, né? Nós somos movidos por histórias. A gente se conecta pelas histórias, né? E as histórias geram uma aproximação, geram uma identificação, que isso é o coração da influência, né? E o autor de Hitmakers, ele diz o seguinte, que também não adianta ter tudo isso e não ter uma familiaridade, né? A familiaridade é aquele momento em que você não pode criar uma coisa também hiper, mega, ultra, master, inovadora e a pessoa também não se identifica. Ou você falar uma linguagem que a pessoa não está entendendo. Então, você tem que gerar... É um ponto ali que você tem que entender que você não pode nem ser muito para frente, mas também não pode ser muito para trás. Tem que ter um equilíbrio ali da familiaridade. Olha que sacada. E a familiaridade, ela vem a partir disso, de você contar história, de você contar um relato. E isso vai fazendo com que... Poxa, já me falei... me identifico com isso daí. A estratégia, então ele fala assim, gente, não tem essa de viral, não tem. Por exemplo, você acha que um Tinder da vida, né, que é um dos cases que o autor traz lá, ele surgiu viralmente, viralizou. Claro que não, foi tudo uma estratégia que eles pegaram, identificaram, vamos lá nas universidades, ver qual que é a necessidade do público, e daí a gente pega a galera popular, essa galera popular vai usar aqui, vai colocar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pega uns influenciadores lá, aí depois distribui isso, não sei onde e tal, marketing de influência, e viraliza. Eles contam vários outros cases de livros, como que faz, tudo por meio de marketing de influência, em fórum, pequena comunidade, depois expandiu, tudo. Primeiro gerou a consciência e expansão sobre aquele produto, depois gerou a venda, enfim, tudo. Será que tudo é viral mesmo? Viral, ele não é intencional? É isso que esse livro questiona. Mas aí eu peguei e resumi tudo que eles falaram, e basicamente é o seguinte, gente, a mensagem certa... pela pessoa certa, no momento certo. Né? Então, tipo hoje. Né? Mensagem certa, estou falando aqui sobre marketing de influência, melhor conteúdo que pode estar acontecendo aqui dentro desse Fire, para trazer algo novo para vocês. Pessoa certa, eu, melhor do que ninguém. Poderia estar trazendo isso aqui para vocês. O momento certo, aqui no Fire, onde está todo mundo que é concentrado para receber esse conteúdo. Né? Ninguém está... Então, isso tudo vai fazer com que o impacto dessa mensagem chegue muito melhor e realmente a influência aconteça ali, ela acontece. Gente, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas a gente fez um estudo também sobre como surgiu a influência digital, porque até então a gente estava falando das relações, etc., no Brasil. E elas surgiram a partir de blogs, não foi de rede social, foi a partir de blog. Né? Os blogs foram criados, os primeiros blogs foram criados por marcas para elas se conversarem com os consumidores e ter um canal onde ela pudesse compartilhar suas notícias e tudo mais. E aí, isso acabou se tornando também um recurso legal para qualquer outra pessoa, e depois surgiram blogs, blogs fãs, né? Então, pessoas criavam blogs para corporações, ou tipo, sei lá, para marcas. Eu gosto da Disney, eu gosto da Hello Kitty, eu gosto de tal banda. Surgiu dessa forma. Depois, teve uma era onde surgiram os blogs, começam a utilizar os blogs para diário, tipo, o meu blog pessoal, eu compartilhando da minha vida. Ao mesmo momento, começaram a surgir redes sociais, Fotolog, Flogão, blá, 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 daí vem Orkut e tal. E isso se intensifica, e daí a gente entra para realmente onde inicia a influência, que os primeiros influenciadores vêm a partir disso, quando o discurso passa a ser em primeira pessoa. Porque quando os blogs surgiram, e agora até trazendo um pouco da minha história, quando a gente começou lá em 2010,
a gente falava sobre moda, mas não falava em primeira pessoa, era muito nerds, ninguém queria ficar aparecendo. Eu e as gurias queríamos ficar, tipo, ali, criando conteúdo e procurando e pesquisando no Just Jared, e trazendo as tendências do street style internacional e colocando ali, mas a gente queria ser o quê? Uma nova fonte além da revista que já tinha lá, porque a revista colocava o que você queria. A gente queria interação, troca, queria relação. Eu posto aqui sobre esse conteúdo, o que você acha dessa moda? Você acha legal? Você acha acessível e tal? A gente começou dessa forma a compartilhar. Só que as pessoas, o público, queria saber quem era o autor. Quero ver a cara dessa menina, né? Daí a gente começou meio que a mostrar a nossa cara, e aí começou a rolar mais identificação ainda, porque era uma pessoa que não era, tipo, ai, aquela blogueira Gisele, linda, maravilhosa lá na propaganda, que, meu Deus, nunca vou poder usar aquilo lá que ela está usando, mas ela ali está falando que ela usa, que massa e tal. E aí começou o quê? Olha tudo que a gente viu ali naqueles livros, a familiaridade, né, a moeda social de você conversar, guria, você tem um blog que é assim, assim, assim e tal. Então, tudo isso fez parte dessas etapas aí da influência. E o termo influenciador digital? Eu preciso entrar isso antes da gente entrar ali na parte da estratégia, que eu estou louca ali para entrar, mas só para vocês entenderem. O termo influenciador digital, algumas pessoas não curtem. Até a gente, assim, acha que é meio esquisito. Principalmente se autodenominar, né? É muito estranho. Tipo, eu sou influenciadora digital, né? É uma coisa que dá uma sensação, tipo, peraí. Mas, gente, até porque, né, não é uma exclusividade de ninguém. Então, é uma coisa esquisita mesmo. Mas, o que a gente precisa entender? Que o mercado, principalmente quando eu estou falando de mercado, eu estou falando de um termo que foi estabelecido dentro do mercado de comunicação. Então, se você entra numa agência, vai falar assim. Se você pesquisar no Google, e a gente se importa com o quê? Eu não quero escrever lá no Google, sei lá, produtor de conteúdo. Até encontra alguma coisa, mas o que você realmente vai encontrar é influenciador digital. Principalmente em inglês também. Então, né, influencer. Esse é o termo que você pesquisa em qualquer lugar. Então, embora, né, a gente entenda que sim, na verdade o processo que acontece é de criação e produção, porque você não é só criador, né, você é produtor de conteúdo, mas vai além disso, porque existem pessoas que produzem conteúdo, mas elas são produtoras de conteúdo, por exemplo, do blog da Hotmart, né? Mas eu não sou influenciadora, eu não sou o rosto ali. Então, foi uma denominação que encontraram para mostrar que aquela pessoa que produz conteúdo e cria conteúdo, ela também tem uma audiência e impacta essa audiência de alguma forma. Tá? Então, isso que é a definição de influenciador digital. E, se a gente pesquisar, né, como eu falei, você vai encontrar a pesquisa, você vai encontrar esse termo, não tem jeito. E, inclusive, aqui, ó, a gente trouxe para vocês uma coisa que é super bacana também, assim, de difícil acesso, que é dentro da WGSN, que é, né, acredito que seja a maior instituição de forecast em tendências de mercado, né? Lá, o que acontece? Se você pesquisa lá, né, influencer, nossa, mais de 1.500 reports sobre isso, o tempo todo. Olha o impacto dessa ação com influenciadores, isso daqui que aconteceu aqui no... Assim, milhares. Então, o que eu gosto de dizer? Eu gosto de dizer o seguinte, que quem olha para o futuro, olha para o marketing de influência, né? Então, como eu falei, nem todo produtor de conteúdo é influenciador digital, mas todo influenciador digital é um produtor de conteúdo digital, né? Tá, e como é que os influenciadores ganham dinheiro? Já sei. Acho que você pensou assim, eu sei. Publi, né? Só pode ser publicidade. Também, né, é uma das formas de você ganhar dinheiro por meio da publicidade, né, que foi como a gente começou, inclusive, e a partir disso a gente conseguiu juntar uma grana para daí iniciar os nossos negócios, só que, gente, vai muito além, tá? Por exemplo, o Whindersson Nunes também estava hoje aqui fazendo o quê? Dando uma palestra, ele cria os shows dele, ele faz as coisas dele, também no offline. Então, o influenciador, ele vai muito além. Ele é um cara dos negócios criativos digitais. Isso que é o lance. E outra coisa, influenciador digital é empreendedor, todo, profissional, tá? Porque você tem que entregar nota fiscal, você tem que emitir, você está prestando serviço, tudo bonitinho, não tem como. Você prestar serviço para uma grande marca, para um grupo, eu vou fechar alguma coisa, sei lá, com a Unilever, eu não tenho toda a regulação para fechar com os caras. Então, assim, é um mundo que existe um bastidor que é como o formato de uma agência, ao mesmo tempo mídia, ao mesmo tempo a pessoa, né? É uma super forma de trabalhar nova, que já não é tão nova assim, mas que é uma realidade, né, do mercado. Então, existem N possibilidades. Você ganha lá com a AdSense, se você tiver uma audiência muito, muito grande, você sim vai captar por AdSense, mas não é a maior fonte de renda, nem dos maiores youtubers, com exceção dos gigantescos, mas como eles são exceção, como que outras pessoas ganham com marketing de influência? Nós, por exemplo, a gente tem números gigantes, a gente faz muito dinheiro, e como que faz isso? Faz isso
pensando em negócios criativos, em inovação, em como fazer isso aqui render. Né? Então, AdSense, cocriação com marcas, assinatura de produtos, ativação para outras marcas também. Você pode começar a ofertar serviço. Bom, eu sou influenciadora de maquiagem. Eu posso começar a oferecer serviços de maquiagem, cursos. Daí ele pode virar infoprodutor também. O influenciador vira infoprodutor e o infoprodutor também é meio influenciador. Então, são mundos que estão muito juntos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala muito sobre isso, assim, nesse nível de conversa, num campo mais estratégico. Aí você pode ter o teu e-commerce, você pode fazer uma curadoria das marcas que você gosta, você pode oferecer conteúdo pago, você pode fazer o Melhores Amigos, enfim, daí você pode inventar um monte de coisa, afiliação, infoprodução, economia criativa, né, que a famosa permuta, né, você pode trocar serviços e produtos e otimizar. Eu tenho um projeto do qual eu muito me orgulho, né, que é o Apartamento 33, que eu fiz um projeto co-criado com grandes marcas, o primeiro Instagram de reforma e decoração do país, que foi feito com né, Eliane Revestimentos, Docol, Electrolux, grandes marcas. Foi uma negociação super complexa para conseguir criar um projeto que ainda não existia no mercado, e foi um super sucesso, um super case, um retorno de venda e posicionamento de marca para essas empresas, e para mim também foi super sensacional. Mas quando a gente fala disso, a gente imagina que existe uma grande economia, porque eu ia precisar daquele dinheiro para fazer minha casa naquele momento, né? Então, eu tive uma economia. Então, faz sentido, foi uma economia criativa. Eu utilizei do meu capital criativo como recurso, como moeda também, como recurso tangível, como realmente um capital, né? A gente tem o capital ali em dinheiro, a gente tem o capital intelectual, capital criativo, etc. Então, é dessa forma que os influenciadores ganham dinheiro. E aí, eu pergunto para vocês, mas tá, quando a gente fala no cenário do marketing digital, quando a gente fala em marketing digital, a gente pensa assim, marketing de influência, eu vou colocar. Principalmente quando a gente está falando de infoproduto, não, gente, a gente não pensa nisso. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que aqui, ó, a gente tem, eu fiz como se fosse uma amostra aqui para vocês visualizarem a amplitude do marketing digital. Então, a gente tem desde o marketing de conteúdo, blog, landing pages, né? Daí tem o call to action, tem que investir enfim, em uma série de ads e remarketing, enfim, tudo que a gente já sabe, automação, lead, bot, sei lá, tudo isso faz parte do universo de estratégias de marketing digital. Isso aqui é um compilado de estratégias de marketing digital. O marketing de influência é uma delas, né? É uma delas. Só que a gente não coloca isso quando a gente está montando uma campanha de lançamento, por exemplo. Bom, pelo menos quando eu converso com qualquer infoprodutor, existe um padrão para você fechar a tua campanha, e você não fala, agora eu vou criar aqui a campanha. Assim como eu faço a minha campanha para o Facebook Ads aqui, ou para o Instagram e tudo mais, eu vou criar minha campanha para o marketing de influência. Não tem isso. Só que em Harvard, gente, só se fala nisso, lá nos corredores de Harvard. Eles chamam as influenciadoras para palestrar sobre os cases, para entender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque, olha só, 25% dos usuários da internet nos Estados Unidos, eles estão dando adblock, né? Eles estão bloqueando os anúncios nos seus dispositivos em 2018. Né? E estão começando a recorrer aos influenciadores digitais. Isso aqui é o report de Harvard. E daí, eu pergunto aqui para você, quero trazer uma questão. Beleza, e se todo mundo bloquear os ads, o que você vai fazer? Como é que você vai vender teu produto? Essa é a pergunta que eu deixo, né, no ar, mas eu vou responder. Né, não vou fazer isso, vou responder. Aqui também alguns dados que mostram lá, por exemplo, o F8, o Facebook também só trouxe todas as novas ferramentas de Instagram e etc. É tudo voltado para o marketing de influência, tudo. Mostrando como esse mercado, né, tá quente. Então, agora chegou o grande momento. Como que o influenciador deve utilizar o marketing de influência? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, gente, a gente já deu para entender aqui que se a gente entender de relações humanas, a gente vai entender sobre influência, que é disso que se trata. Mas dá sim para a gente trabalhar com visualizar isso de forma estratégica. Então, aqui, ó, no meu lado direito, no lado esquerdo de vocês, né? A gente tem aqui a classificação entre macro, médio e micro influenciador, tá? Que é uma classificação que hoje é bem comum. Embora existam muitos outros tipos de classificação e até uma coisa um pouco mais aprofundada, a gente assim, de uma forma mais macro, a gente classifica assim, macro, médio e micro. E já vou explicar para vocês. E se a gente colocar aquela pirâmide, o nosso funil, né, o nosso querido funil de conversão
do lado disso, a gente consegue exatamente entender qual que é o tipo de influenciador que a gente precisa para criar a nossa campanha. Então, toda vez que a gente está pensando em ganhar alcance, sei lá, captar lead, né? Lead que ainda não está tão quente, aquela coisa que a gente precisa ter alcance para divulgar nosso produto e tudo mais, do nosso segmento. A gente vai buscar o quê? Influenciadores macro, né? Isso vai gerar consciência de marca. Médio, a gente precisa que aquele influenciador... a gente precisa que o nosso público entenda mais a fundo aquele produto, ele comece a ter, né, começa a criar ali uma identificação, já entendi que é legal, agora entendi, eu quero ir um pouco além. Então, a consideração, você vai trabalhar com médio influenciadores. Mas quando a gente está falando de venda, embora influenciadores não sejam vendedores, né, porque é um processo, precisa ser uma estratégia nossa. A venda depende da nossa estratégia. E daí depois, onde a gente incluiu ele, que vai colocar como... que vai gerar uma venda, foi por causa da nossa estratégia, que é uma série de questões, desde o nosso marketing de conteúdo, a experiência, o sucesso do aluno, a experiência com o consumidor, né? Tudo isso vai fazer uma landing page de massa, tudo. O conteúdo que você está entregando tem que ser legal, o que você está oferecendo, o teu resultado. Isso gera venda. Tudo, o conjunto de coisas, né? Porque tem gente que tem expectativa assim, eu vou fazer uma campanha com influenciador, vou fazer com milhares, vai vender horror. Não vai. Não vai, porque o influenciador, ele não vende. Ele não é esse o papel dele. Né? Ele tem um campo muito mais institucional. Pode gerar? Pode. Vai gerar? Vai, porque eu até vou mostrar aqui para vocês. Mas não dá para vir com essa... Você não deposita a tua estratégia e a tua necessidade de venda e responsabiliza para o cara. Não é isso. Você vai construir isso em conjunto para você obter o resultado que você precisa. Gente, esse quadro aqui é muito massa, tá? Modéstia à parte, assim. Ficou muito bom. O que eu fiz? Eu coloquei aqui, podem fotografar. É o tipo de influenciador. E aí, o que eu fiz, gente? Eu classifiquei, de acordo com aquele livro, com o ponto de virada, lembra que ele falou que a grande influência está na regra dos eleitos, e os eleitos são os comunicadores, os experts e os vendedores? Daí eu peguei aquele conceito lá e trouxe para esse macro, médio e micro. Então, o macro influenciador é o comunicador, que é aquele cara que atinge o que muita gente... tem muita audiência, ou ele tem muitas conexões, ele mantém diversas conexões, tem uma audiência legal. Então, o que ele vai gerar para a tua marca, né? Para o teu infoproduto, para o teu lançamento? Um alcance grande, né? Vai gerar consciência. O objetivo da campanha, então, o objetivo daquela campanha é o quê? É atração, né? Exposição de marca, enfim. Aí, depois, os experts, médios influenciadores. Então, por exemplo, meu produto é de, sei lá, de unha, eu tenho que encontrar os influenciadores experts, né? Porque daí eles vão falar com a autoridade deles sobre o meu produto, sobre o meu serviço ou sobre o meu curso, né? Sobre o que eu vou fazer. Então, você trabalha com os experts, médicos, que dominam um tópico, né? Então, eles são fonte segura de informação, porque eles vão fazer o quê? Acelerar a tua autoridade. Né? Então, ele vai acelerar a tua autoridade. A autoridade dele vai acelerar a tua autoridade. O microinfluenciador, ele sim, né? São pessoas que não necessariamente vão, nossa, ser super conhecidos. Mas quando ele fala, ele impacta. Por quê? Porque a gente se relaciona com pessoas que são um pouco mais próximas. Então, muitas vezes, aquele microinfluenciador, ele impacta mais o nosso poder de decisão de compra do que o macro. Incrível isso, né? Mas é isso. E é o estudo que acontece mesmo. Porque nossa capacidade, como o próprio Will Von Noa diz, a gente não consegue se relacionar com muitas pessoas por muito tempo. A gente criaria algumas pessoas. Então, a gente acompanha o que está rolando no mundo, tem os experts, que vão falar com o nosso público, e também tem os que podem gerar a venda, então, ali no funil. Como que a gente cria a campanha, então? Bom, tem que começar definindo o objetivo, né? Como eu falei ali. Quer gerar o quê? Alcance, indexação, venda, lançamento de produto, posicionamento de marca. Eu quero construir meu branding, eu quero captar lead. O que eu quero fazer? Vamos dar um exemplo, então, real, oficial, que a gente usou? A gente aqui, qual que é a fase, né? PPL, pré-lançamento, objetivo, vender o curso. Tá? Então, objetivo aqui, venda, porque eu sei que é o interesse maior aqui do nosso público. Gente, então, só para a gente entender como que funciona, digamos, uma campanha de estratégia, quando a gente está criando ali, do marketing de influência e uma estratégia de ads, por exemplo, né? É muito parecido, tá? É muito parecido, porque você vai ter que pensar, obviamente, no lead, você vai ter que pensar no remarketing, tudo igual. Só que existe uma grande diferença, assim, que é a que pega.
Hoje, a parte do marketing, do Facebook Ads e tal, ela é automatizada, né? Então, obviamente, você vai escolher teu público-alvo, qual que vai ser a mídia, vai ser TrueView, vai ser Facebook, LinkedIn, Instagram, qual mídia que eu vou utilizar, etc. Beleza, você vai montar a tua campanha. E você vai colocar ali, nos botões. Lógico, tem a inteligência que você vai entender, a dor do teu produto, a copy vai fazer toda a diferença, etc. A gente sabe de tudo isso, mas assim, a campanha de marketing de influência, ela é muito mais complexa. Ela é muito mais complexa porque ela é muito mais pessoal. Porque você vai ter que fazer um contato com um influenciador. Para começar isso, né? A pessoa não sabe, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Tem toda uma negociação mesmo, né? É outro nível de complexidade. E você tem que criar o mapa da empatia, desenvolver as etapas do programa de mapeamento de influenciadores. Daí, criar a pirâmide e ver ali como que vai ser esse processo. Depois você vai imaginar que tudo isso, né, essa venda, é parte de um processo, de um relacionamento. Então, as vendas são uma consequência, social selling. Tudo que a gente faz é isso. As nossas vendas são o resultado de um relacionamento, né? Então, isso é o que define uma campanha, né? Tá, então vamos mostrar aqui, tenho 9 minutos, para mostrar aqui para vocês resultados. Então, o primeiro cenário aqui é um caso real, né? Um amigo nosso, ele tinha um infoproduto, o ticket dele, R$2.000. O que eram as estratégias? Então, lá, marketing de tráfego pago, como todo mundo faz, beleza? Sem investimento em tráfego orgânico, naquela época, não. Aquela coisa, você pode conseguir gerar um lançamento sem ter autoridade nenhuma? Não, pode, né? Porque você faz lá a campanha, lá e dá. Então, você não precisa ter Instagram, não precisa, mas vai e faz. Então, dá. Só que eu vou mostrar para vocês os resultados, né? Então, sem investimento em tráfego orgânico e também sem marketing de conteúdo. Ok, isso. Primeiro lançamento. Investir R$20.000 em ads, é só isso, né? Como se fosse um negócio aí. R$20.000 é faturamento. 200 mil, caramba, muito legal. Um ROI de 900, né? Margem de contribuição 90%. Ou seja, gastou 10% do que faturou. Ótimo, né? Então vou fazer o seguinte, vou criar um segundo lançamento, vou investir os 20 mil, os 200 mil que eu criei integral para eu dobrar o meu valor, etc. Então você vai fazer um segundo lançamento, você vai ter ali um faturamento de 800 mil. Só que detalhe, olha só como o ROI já caiu. E isso que acontece, todo mundo sabe que isso acontece. Você vai lançando, quanto mais você vai lançando, mais o teu ROI vai diminuindo, chega uma hora que fica insustentável. Você só está pagando cada vez mais ads e cada vez menos resultado. Faz sentido? Alguém já passou por essa experiência? Então, vamos seguir. Esse aqui, é o efeito Orna, que é o nosso primeiro lançamento, que eu trouxe aqui o quadro para abrir para vocês. Então, o nosso ticket médio desse curso especificamente era 1.700. Então, o que a gente fez? A gente não sabia nada de lançamento, gente. Nada. Zero. E queríamos criar o nosso curso, né? Então, a gente fez o que a gente sabia, que é marketing de conteúdo e marketing de influência. Então, o Instagram da marca, produzindo conteúdo, mostrando o que a gente sabe, mostrando por que a gente está fazendo aquilo, entregando o melhor possível, sempre pensando na entrega, na pessoa. Então, quando você foca muito no público e foca no que as pessoas, no interesse delas, no que elas precisam, na necessidade delas, né? Porque o efeito Orna, só para contextualizar para vocês, ele surgiu por conta disso, porque as pessoas tinham muita curiosidade de saber como que essas meninas que criaram um blog, daí criaram um monte de marca, nem tem, assim, milhares de seguidores e conseguem fazer um monte de coisa. Ensina aí pra gente como é criar negócios digitais, como que é esse negócio de marketing de influência e tal. Então, a gente fomos pioneiras nesse mercado de... Lançamos um curso, profissão blogger e tal, e logo que a gente começou a ver que o curso se tornava muito inviável, assim, a escalabilidade de um curso presencial, a gente já pensou em ir para online, foi indo, enfim, e chegou a fazer isso aqui. Mas a gente não tinha essa visão de mercado que hoje, né, após 2 anos, a gente consegue ter essa visão. Então, a gente fez o que a gente sabia. E só para vocês verem o resultado disso tudo, né, a gente investiu 40 mil em marketing de influência, né, então a gente traçou uma campanha com influenciadores. A gente teve né, daí a gente teve um faturamento de 800 mil. E o nosso ROI, gente, não preciso nem falar, né? 1.900%. Enfim, mas o que pega mais aqui também é que existe um valor intangível que não é contado quando você só trabalha com ads, por exemplo, que é o valor de marca, que é um valor intangível, que é o branding, né? E isso é intangível, e isso
é muito forte, isso é muito importante. E eu vejo que muitos profissionais também dessa área de infoproduto não enxergam o seu negócio como uma marca, não tem esse cuidado com o branding, né? E aí ele não começa a ter resultado, ele só faz o conteúdo bem louco e tal, e volume de conteúdo, e não se preocupa com quais são os seus valores, o que você está entregando, sabe, qual é a sua marca, que marca que você está deixando nas pessoas, ou só mais um que está falando ali, está aproveitando uma fatia do mercado, tá? Pô, o que você quer, né? É isso que você quer? Você quer ser mais um curso e aproveitar, e surfar na onda, etc? Enfim. Então, a gente teve um gasto de 5% do que a gente faturou, né? E... enfim, aí depois a gente fez outros testes e tal, e começou a misturar também, né? Porque a gente pensou, pô, que massa, agora imagina se a gente começa a investir em marketing em marketing pago e tal. Pô, é isso, é legal você misturar as duas coisas, porque isso que dá o efeito master, né, de campanha, é você utilizar tudo, você não vai deixar de utilizar enquanto as pessoas ainda não estão bloqueando 100%, vamos utilizar todas as estratégias possíveis, mas assim... Só isso não dá para ficar. Para que você comece a ter uma estabilidade no seu negócio, para que ele passe a se tornar uma marca, para que o valor do que você está criando não seja só lançamentos, seja um negócio, né? Seja um negócio mesmo. Tem muita gente que tem negócio, mas não tem marca. Ele tem uma operação, ele opera. Padaria, não sei o quê. Ele tem ali um negócio, ele está rodando. Mas fatura, lucra. Mas não é uma marca, né? Marca é outra coisa. Então, um dos aspectos importantes da gente entender, porque daí a gente desenhou vários indicadores ali para você criar a escolha desse influenciador, que é um dos processos da etapa dessa estratégia da campanha. Mas, assim, pô, tem que ter afinidade, tem que ter o propósito da marca, o propósito do produto, do influenciador, do público, tudo tem que estar conectado. Gente, e por que a afiliação não é um termo bem aceito em influenciador? Vocês sabiam disso? O influenciador não acha legal isso, vir uma proposta assim, porque o influenciador, ele não se enxerga como um vendedor. E na afiliação, você está propondo uma comissão para o cara, sabe? E isso não é isso, porque, pô, a gente pode conversar sobre negociar algum tipo de comissão e tal, mas eu não sou um vendedor. Eu tenho o meu canal, eu tenho a minha mídia. Então, a negociação, o lance é outra coisa. E isso é um erro muito comum. Né? As pessoas entendem, então é afiliado. É afiliado à autoridade. Não é. Que tem o afiliado árbitro, afiliado à autoridade, tipo um influenciador. Não é. Não dá para fazer isso. E um ponto que eu queria trazer para vocês aqui também de luz desse segmento é que a influência não está só no Instagram, gente. Ou não está só no YouTube, ou não está... Né? Ela está onde se comunica, onde existem relações. Então, aqui é uma das estratégias que a gente trabalhou com LinkedIn, por exemplo, né? Então, o que a gente fez lá gerou, tipo, por exemplo, para nós, né, uma postagem, 1.580 cliques e 461 leads. Só que detalhe, só para você entender, o lead é quente, gente, é quente, porque aquela pessoa, ela já está produzindo aquele conteúdo, Então, o lead é muito quente, ele leu, caiu e vai comprar teu curso. É isso. Não é mais não é todo aquele processo de funil. Então, assim, peraí, o que vale mais a pena? Vamos começar a colocar na balança? Vamos tentar entender? Aqui eu trouxe um case. Rapidinho, porque eu tenho só... Elas estão aqui, inclusive, Mabel e Rai. E eu estava conversando com a Mabel e com a Rai, né, numa mastermind da Rai, e a gente estava conversando sobre várias coisas, e ela comentou que um dos lançamentos dela, acho que o primeiro, se não me falha a memória, o primeiro, enfim, né, elas são super bem relacionadas, ou seja, elas têm um relacionamento offline muito importante, elas, né, atrizes também, conhecem muitas pessoas bacanas que trabalham com produção de conteúdo, e ela comentou que espontaneamente o Felipe Neto, que é um amigo pessoal, entrou lá e falou, galera, assistam ao vivo hoje da Rai e tal, não sei o quê. E nossa, estourou ao vivo. Logicamente, né, gente? Uma indicação de alguém, olha, é a Sociedade Brasileira de Dublagem, está fazendo um curso incrível e tal. A galerinha que ama dublagem, né, quis fazer o curso, a indicação do curso. Só que imagine que legal. E aquilo ali foi espontâneo, pô, que massa. Agora imagina quando você desenhar toda a estratégia que você desenha de lançamento, você desenha a estratégia e também inclui os influenciadores como estratégia mesmo. Então, fulano vai falar tal dia, tal hora, antes do meu lançamento, ciclano, e você monta a estratégia para você potencializar outro negócio, porque dá resultado. Aqui, no caso, foi espontaneamente. Mas, assim, a gente precisa enxergar
que legal. Aqui, o caso da Tati também, né? De palestra, ela falou, meu Deus, meu evento deu muito certo, tal. O que você fez? Eu fiz era Meteoro, sei lá. Fez alguma estratégia lá, falou... mas uma coisa que aconteceu também, gente, todo mundo postando no Instagram porque a gente convidou as influenciadoras e foi super massa, daí a gente fechou um negócio lá e deu certo. Eu falei, putz, então, tem um fator, um elemento que está se enxergando como se fosse orgânico, só que ele não é. Ele é parte de estratégia de marketing digital. E aqui, Érico Rocha, né? Trouxe aqui a frase do Érico, que ele mesmo diz, gente, que muitas pessoas podem pensar que, né, quanto menos leads você compra, melhor e tal, mais classificados e baratos. Bom, o que ele está querendo dizer aquilo é aquela coisa que eu falei, que nem sempre, né, que é importante a gente pensar na qualidade também desse lead. A gente investiu o dinheiro de uma maneira mais certa, sabe? E aqui tem uns dados legais também. Aqui, ó, qual dado que eu queria trazer? Olha só, 68% dos consumidores confiam na forma de opinião online dos outros consumidores. E, gente, pega isso, gente, que é importante. As conversões podem aumentar de 3% a 10% quando você trabalha com marketing de influência. Né? Cara, o maior lançador, sei lá, um dos maiores infoprodutores do mundo está falando isso aqui para você. Né? Então, as promessas do marketing de influência é isso, gente. É aumentar a margem de contribuição, é ajudar a construir a audiência, é ampliar o seu ROI, é acelerar a sua autoridade, fortalecer o teu branding. Claro que o branding é muito mais do que isso, obviamente, é um universo mais complexo, mas é uma das ações. Um lead barato, muitas vezes, e qualificado. Cresce a sua base em seguidores de redes sociais, você está construindo a tua base, sabe? Associação de marcas, muito importante para o processo de construção de imagem, prova social, alto valor percebido, né? A gente tem lá, os nossos produtos têm um alto valor percebido, porque a pessoa consegue perceber o valor. Não adianta só fazer, eu vou colocar um valor super alto. Mas você tem que... Como que o cliente percebe? Mesmo que tenha o valor, gente, mesmo que você esteja entregando muito. Preço é diferente de valor, mas muitas vezes a gente estabelece o valor, mas o cliente não percebe, daí o que adianta? A gente precisa trabalhar o valor percebido. E os influenciadores ajudam nesse processo de percepção de valor. Construção de comunidade, daí isso é um outro assunto super bacana que existe. Essa possibilidade, nem todo influenciador faz isso, mas existe daí um caminho muito interessante nesse sentido. E, claro, a personificação do teu avatar, do teu público-alvo. Né? Ele se enxerga ali naquele conteúdo, ele se identifica e isso, gente, não tem preço, né? É a conexão. E aqui, a minha pergunta é, você está pronto para usar o marketing de influência no seu lançamento, nos seus negócios? Muito obrigada.